A solteirice, em muitas culturas e épocas, tem sido vista como uma condição negativa, algo a ser evitado a todo custo. Contudo, ao examinarmos o ensinamento de Jesus sobre o casamento e a solteirice, encontramos uma perspectiva completamente diferente. No Evangelho de Mateus, Jesus oferece uma visão sobre a escolha de permanecer solteiro que desafia a visão comum. Quando os discípulos expressam que, se essa é a condição do homem em relação à mulher, seria melhor não casar, Jesus responde que essa escolha não é para todos, mas apenas para aqueles a quem foi dada a capacidade por Deus. Antes de continuarmos, devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe sua vida ao final do vídeo. Você também pode ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho curtindo esse vídeo. Essa é a única maneira do algoritmo entender que a mensagem de Deus é importante e entregar salvação para mais pessoas. Mas se não puder ajudar, não precisa fazer nada. Agora, vamos à mensagem. O ensino de Jesus sobre a solteirice nos ajuda a entender que a decisão de permanecer solteiro não deve ser tomada de forma superficial ou por simples desejo pessoal. Ele afirma que a escolha de não casar é, de fato, um dom de Deus. Essa compreensão implica que a solteirice não é uma maldição, mas uma oportunidade dada por Deus para um propósito maior. Jesus reconhece que nem todos são chamados a essa vida de celibato, mas para aqueles que são, isso se torna um meio pelo qual podem se dedicar inteiramente ao serviço do reino de Deus. A imagem de Jesus falando sobre os eunucos é crucial para compreendermos a profundidade desse ensinamento. Ele menciona 3 tipos de eunucos: os que nasceram eunucos, os que foram feitos eunucos por outros e os que se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Esses eunucos não são apenas pessoas incapazes de ter filhos, mas aqueles que renunciam ao casamento e à procriação em favor de algo mais importante. Embora o termo eunuco tradicionalmente remeta a quem foi fisicamente castrado, Jesus usa essa palavra de forma metafórica, referindo-se àqueles que optam por viver sem relações sexuais e sem o desejo de ter descendência para se dedicar ao serviço divino. Essa metáfora sugere que a escolha pela solteirice não é apenas uma questão de não se casar, mas de renunciar à possibilidade de ter uma família e à satisfação de desejos naturais por uma causa maior, o reino de Deus. Aqui, a solteirice se transforma em uma vocação, um chamado para aqueles que estão dispostos a abrir mão de uma vida comum em busca de um propósito mais elevado. O eunuco pelo reino é alguém que se dedica a seguir a Cristo sem se prender às convenções e expectativas sociais relacionadas ao casamento. Jesus, ao usar essa metáfora, não está defendendo a mutilação física, mas um compromisso profundo e espiritual. Isso nos leva a refletir sobre como muitas vezes, em nossa sociedade, se vê o casamento como o ápice da vida adulta, enquanto a solteirice é algo a ser evitado. A Bíblia, no entanto, oferece uma visão diferente, desafiando a noção de que a vida só é completa quando se está casado. A escolha de viver sem se casar, como descrito nos ensinamentos de Jesus, é uma decisão que vai além de uma preferência pessoal. A vida de solteiro, quando vivida em conformidade com os princípios do reino de Deus, se torna uma oportunidade única de se dedicar de forma plena ao serviço divino. O ponto central da fala de Jesus é que a solteirice é um dom, algo dado por Deus, e esse dom não é para todos. Existem pessoas que, por circunstâncias naturais ou escolhas pessoais, são chamadas a viver sem o peso da responsabilidade do casamento e da criação de filhos. Jesus nos ensina que a solteirice, longe de ser uma maldição ou uma ausência de algo, é, na verdade, uma bênção para aqueles que a recebem como um chamado. A visão cristã de casamento é radicalmente distinta daquela do mundo secular. Para muitos, a solteirice é vista como uma fase temporária até que se encontre um parceiro, um estágio de espera até que se possa viver uma vida completa. No entanto, quando Jesus fala da solteirice como um dom para o reino dos céus, ele nos convida a olhar para essa condição com uma nova perspectiva, uma que vê na dedicação ao Evangelho uma vocação digna e abençoada. A ideia de renunciar ao casamento e à procriação por causa do reino de Deus pode parecer estranha em um contexto onde o casamento e a família são altamente valorizados, mas isso nos força a repensar as prioridades do cristão. A vida de um celibatário, ou seja, aquele que escolhe viver sem se casar, não deve ser vista como uma vida vazia ou incompleta, mas como uma vida cheia de potencial para servir a Deus e ao próximo de maneiras que seriam impossíveis caso estivesse preso às responsabilidades de uma família. Como Jesus explicou, essa escolha é para aqueles que podem aceitá-la, ou seja, para aqueles que têm o dom dado por Deus de viver de maneira diferente, sem a necessidade de relações familiares e sexuais. Esse dom que Jesus menciona é, portanto, algo que deve ser discernido e não uma decisão tomada à toa. A solteirice para o cristão não é um estado passivo de espera, mas uma oportunidade ativa de se engajar no serviço ao reino de Deus. Isso inclui a evangelização, o discipulado, a dedicação à oração e à ajuda aos necessitados,
coisas que podem ser realizadas com mais liberdade por aqueles que não têm o compromisso de uma família para cuidar. Não se trata de rejeitar o casamento como algo ruim, mas de entender que, para alguns, a solteirice se torna o melhor caminho para servir a Deus de maneira plena e irrestrita. Quando olhamos para a história da Igreja, encontramos exemplos de pessoas que, ao longo da vida, tomaram a decisão de permanecer solteiras para se dedicar integralmente ao serviço de Deus. O exemplo mais claro, é o de Jesus Cristo, que viveu uma vida perfeita e sem se casar. Sua missão foi cumprida sem a necessidade de formar uma família, e isso se tornou um modelo de entrega completa a Deus, sem as distrações naturais que o casamento e a paternidade trazem. Esse entendimento, no entanto, não diminui a importância do casamento na vida cristã. Ambos, o casamento e a solteirice, têm seus lugares no plano de Deus, mas cada um é um caminho único de dedicação ao reino de Deus. O cristão que escolhe casar tem sua missão e vocação dentro desse contexto, e o cristão que escolhe permanecer solteiro tem sua missão dentro de outro. A ideia central é que, em qualquer uma dessas condições, o objetivo deve ser o serviço a Cristo e à sua obra, e não a busca por autossatisfação ou a simples conformidade com os padrões da sociedade. Essa escolha de permanecer solteiro, como vimos, não é algo que todos podem fazer, mas quando alguém é chamado para isso, é um privilégio, um presente que deve ser valorizado como uma oportunidade de viver para algo maior. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, também nos ensina que o solteiro pode se dedicar de maneira mais completa ao Senhor, sem as distrações e preocupações que o casamento traz. Ele afirma que a solteirice permite ao cristão uma liberdade maior para servir a Deus, sendo essa uma condição de bênção para aqueles que receberam o chamado para isso. A vida de solteiro, quando entendida à luz do Evangelho, é uma fase de serviço a Deus, e não uma espera passiva por algo melhor. Em nossa sociedade, onde a busca pela realização pessoal e o foco em experiências temporais são prioridades, a solteirice é frequentemente vista como algo a ser superado. No entanto, para o cristão, viver como solteiro pode ser uma oportunidade preciosa para investir em coisas eternas, como a expansão do reino de Deus. Esse é o ponto essencial do que Jesus ensina sobre a solteirice, e é uma verdade que precisa ser redescoberta na igreja de hoje. Se você é solteiro, talvez se depare com a pressão social para encontrar alguém ou a ideia de que sua vida será plenamente realizada apenas no casamento. Isso é natural em uma cultura que coloca o casamento como o ápice da vida adulta. Contudo, ao olharmos para o exemplo de Jesus, vemos que uma vida plena não depende do estado civil, mas da dedicação ao propósito de Deus. Como ele mesmo demonstrou em sua vida, não há necessidade de uma relação conjugal para viver uma vida significativa e cheia de propósito. O conceito de eunuco por causa do reino dos céus que Jesus introduz é um convite a todos que podem viver sem as amarras do casamento e da paternidade. Esses eunucos não são pessoas que foram mutiladas ou que abandonaram o casamento por um motivo egoísta, mas aqueles que fazem essa escolha conscientemente por causa da obra de Deus. Ao utilizar esse termo, Jesus nos mostra que a verdadeira liberdade para servir a Deus de maneira plena pode ser encontrada na renúncia ao direito de se casar, em favor de um serviço mais dedicado ao reino de Deus. Isso é algo que muitos cristãos não compreendem, já que em uma sociedade hipersexualizada, o celibato é visto como um fardo, e não como uma oportunidade de viver plenamente para Cristo. A partir disso, podemos afirmar que a solteirice, quando entendida biblicamente, não é uma fase de espera ou frustração, mas uma fase de florescimento espiritual. A pessoa solteira tem a capacidade de servir a Cristo de maneiras que o casado não pode, devido às obrigações naturais de cuidar de uma família. Jesus fala claramente sobre isso em Mateus, quando diz que quem puder aceitar isso, que aceite. Isso mostra que a solteirice, embora não seja uma escolha para todos, é um dom para aqueles que receberam a capacidade divina para viver dessa maneira. Além disso, a solteirice oferece uma liberdade única para que o cristão se dedique a atividades que promovem a expansão do Evangelho de maneira mais flexível. Missões, discipulado, evangelismo e ajuda aos necessitados são áreas que podem exigir um tempo significativo e envolvimento, algo que se torna mais difícil quando se tem uma família para sustentar. Um exemplo claro disso está nos 144.000 mencionados no livro de Apocalipse. Estes homens viveram sem se casar para seguir o Cordeiro por onde quer que ele os levasse, e isso não foi visto como um sacrifício, mas como um privilégio para servir a Deus de uma maneira única. O fato de Jesus, o próprio Filho de Deus, ter vivido uma vida solteira, sem casamento, sem filhos e sem as responsabilidades que normalmente acompanham essas coisas, é um modelo claro de como viver plenamente a vocação de Deus sem depender das circunstâncias externas. Isso nos desafia a repensar o valor que damos à solteirice.
Quando vemos o casamento como o objetivo final de nossa vida, corremos o risco de negligenciar as oportunidades que Deus nos dá enquanto solteiros para servir ao seu reino de maneira mais direta e sem distrações. A solteirice, portanto, não é um fardo, mas um campo fértil para a produção de frutos espirituais. Em vez de viver com o desejo constante de encontrar um cônjuge, aqueles que permanecem solteiros devem ver essa fase como uma oportunidade para avançar na obra de Deus, sem se prender às preocupações e responsabilidades que o casamento traz. Como cristãos, somos chamados a entender que tanto o casamento quanto a solteirice têm um papel fundamental no plano divino, e ambos podem ser usados para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Antes de terminar e nos despedir, nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida. Querido Deus, nós te agradecemos por nos permitir viver para o teu propósito. Te louvamos por cada fase da vida, inclusive pela solteirice, que é muitas vezes vista de maneira negativa, mas que, quando compreendida à luz do teu evangelho, se torna uma rica oportunidade de servir ao teu reino. Pedimos que tu nos ajudes a enxergar a solteirice como um período de florescimento espiritual, onde podemos crescer em intimidade contigo, servir aos outros e buscar a tua vontade com liberdade e dedicação. Ajuda-nos a entender que, seja no casamento ou na solteirice, o mais importante é viver para ti, cumprir a tua missão e glorificar o teu nome em tudo que fizermos. Abençoa aqueles que estão passando por essa fase, dando-lhes sabedoria para usá-la de forma produtiva, para que possam ser instrumentos do teu amor, da tua graça e do teu evangelho. Que cada um de nós, independentemente de nossa situação de vida, encontre plena satisfação e propósito em Cristo, e que vivamos com o olhar fixo nas coisas eternas. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Não se esqueça de ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima.